Shalom, queridos irmãos, que a paz do Eterno esteja sobre a vida de vocês. Dando sequência ao assunto do vídeo anterior sobre a marca da besta e a abominação desoladora. Este é o vídeo 2 do tema. Se você ainda não assistiu a parte 1, recomendo que assista primeiro e depois retorne para este vídeo. Vamos seguir em frente. No vídeo anterior, falamos do que se trata a marca da besta, correto? E a resposta é a manipulação do nosso DNA. Agora queremos mostrar a vocês um breve histórico do que já vivenciamos em nossa história recente. Sabemos que esta ação já ocorre desde os tempos do Éden. Porém, Satanás, o mestre do engano, continua atuando de forma oculta através da ciência e da medicina. Agora, veja alguns fatos históricos, bem antigos e outros mais recentes, acerca desta manipulação genética e sua evolução até os dias atuais. Importante, essa é uma pequena amostra de nossa história recente, a de que temos registros. No ano de 1779, foi realizada a primeira inseminação artificial, bem-sucedida, por um italiano chamado Lazzaro Spallanzani, sendo que a inseminação foi feita em uma cadela, que pariu 3 filhotes. Já em 1902, o embriologista Hans Spemann usou um fio de cabelo de seu filho como uma faca para separar um embrião de 2 células de uma salamandra, que também deu origem a 2 indivíduos. Mais tarde, ele separou uma única célula de um embrião, já com 16 células. No final do século XVIII, um médico inglês, Hunter, obteve os primeiros resultados em seres humanos com inseminação de sêmen no útero. Já nos anos 1970 do século passado, esta técnica foi bastante utilizada de forma não muito precisa, gerando baixo índice de sucesso. Há mais de 4 décadas, nascia em Howden, uma cidadezinha do interior da Inglaterra, o primeiro bebê de proveta do mundo. Em 25 de julho de 1978, Louise Joy Brown nasceu e foi recebida com grande felicidade por seus pais, Leslie e John Brown, que tentavam ter um bebê há mais de 9 anos. Em 1983, 3 grupos de cientistas conseguiram adicionar genes de uma bactéria em 2 plantas, desenvolvendo assim os primeiros vegetais transgênicos. 3 anos depois, foram realizados os primeiros testes de campo com plantas transgênicas. Já há 26 anos atrás, em 1997, uma ovelha chamada Dolly foi apresentada ao mundo como o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula somática adulta. Aqui estamos falando já de clonagem. O primeiro experimento explodiu nos noticiários em todo o mundo em fevereiro de 1997. Dolly, porém, foi abatida no seu 7º ano de vida, após apresentar problemas crônicos de saúde. E evidenciou-se que os seres clonados têm tempo de vida mais curto que o de seres normais. Em 2022, a tecnologia do DNA recombinante é apresentada. Vejam que isso já é um dado recente, já do ano passado. DNA recombinante também é conhecido como clonagem molecular ou mesmo clonagem gênica. DNA recombinante é a denominação dada às moléculas de DNA que possuem parte de DNA derivados de 2 ou mais fontes. Normalmente essas fontes são de espécies diferentes, fazendo aí hibridismo, né? Nesse ano, em 2023, pasmem, irmãos, a bioquímica húngara Katalin Karikó e o pesquisador americano Drew
Reisman foram anunciados como os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina de 2023 por seus trabalhos sobre RNA mensageiro, que abriram o caminho para o desenvolvimento das picadas contra a C-19. Os irmãos me entendem, né? Alguns desses fatos que muitos de nós soubemos pela mídia ou presenciamos em questões de saúde demonstram como a manipulação do DNA não é tão boa coisa como tentam nos fazer engolir. Muito pelo contrário. Quem tem olhos espirituais atentos enxerga os problemas e as blasfêmias da ciência moderna contra o nosso Criador. Esses fatos históricos a qual mencionei são apenas um pequeno apanhado de uma pesquisa rápida feita no Google. Se analisarmos rapidamente esses fatos que acabamos de mencionar, podemos enxergar a evolução desta ciência que tenta adulterar a criação original. Se nós fôssemos dividir por fases, podemos colocar dessa forma: fase 1, inseminação artificial ou fertilização in vitro. Fase 2, clonagem. Fase 3, transgênicos, hibridismo. Fase 4, DNA recombinante. Fase 5, transhumanismo e a fusão do homem e máquina. Agora vamos para a Bíblia. Vamos fazer aqui um paralelo bíblico a toda essa questão, a todo esse histórico de manipulação genética. Em Apocalipse 13, lemos o seguinte, no verso 14: E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Verso 15: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vejam, irmãos, o texto fala do anticristo, o filho de Satanás, que receberá a ferida da espada e que viverá. Isto pode ser tanto uma ferida de morte, literalmente, foi ferido à presença de todos, mas também pode ser a nível celular, como uma alteração genética. Esta ferida de espada, qual o texto diz. A verdade é que o homem da perdição já está entre nós, e com certeza seu corpo não foi concebido de maneira natural. Ele é o fruto mais aprimorado e tecnológico, elaborado pela engenharia genética em sua associação com o metafísico, o espiritual, o mundo espiritual. Justamente por ele ser um ser diferenciado, ele precisará canalizar toda a energia do mal, toda a energia de seu pai, Satanás. Por isso que não é um corpo qualquer, mas sim um corpo estruturado e preparado, para essa questão. Veja o vídeo. Este vídeo mostra um processo de manipulação genética in vitro, exibindo uma visão microscópica de uma agulha penetrando o óvulo, gerando assim uma vida. Simbolizando aqui uma ferida de espada que dá a vida, como lemos no texto. Agora fazendo um paralelo. Este texto de Apocalipse provavelmente esteja falando nas entrelinhas, no mistério de interpretação bíblica, falando de engenharia genética, como uma fecundação in vitro, que deu origem à besta. O anticristo não é um simples ser humano, e sim uma criatura criada e alterada pela ciência dos anjos caídos. Um ser dotado de condições para suportar a canalização total do adversário, e se tornar assim a última versão do anticristo, o filho de Satanás, o filho da perdição, o oitavo rei citado em Apocalipse. A besta que você viu era e já não é.
ela está para subir do abismo e caminhar para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Apocalipse 17, verso 8. Este texto fala das várias reencarnações do anticristo, as 7 vezes em que ele encarnou. O espírito do anticristo já opera desde o início. Agora essa será a última tentativa. Por isso, o 8º rei. Uma prova bíblica acerca das reencarnações do anticristo, o filho da serpente, as suas 7 reencarnações, está na pessoa de Caim. As pessoas se escandalizam quando falamos que Caim é filho da serpente, mas analisem comigo o seguinte: Caim, devido ter assassinado seu irmão por ciúmes, é chamado a se explicar diante de Deus e declarou cinicamente: acaso sou eu tutor do meu irmão? O relato bíblico afirma que Caim estava com medo de morrer devido a seu crime. Isso poderia acontecer pelas mãos de algum vingador de sangue, que poderia ser Adão ou qualquer um de seus outros irmãos, ou até mesmo os anjos. Então Deus pôs nele um sinal, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. A palavra sinal, no original, é ot, e significa sinal, marca, emblema, símbolo. Vamos considerar esse sinal como uma marca externa, posta em Caim. Talvez uma promessa divina de que nada poria em risco a sua vida. De toda maneira, não era um sinal de perdão, mas tão somente de proteção temporal. E o Eterno então diz que se alguém tentasse contra a vida de Caim, este seria vingado 7 vezes. O número 7 aqui não foi colocado à toa, mas está codificado essa questão das reencarnações de Caim, do anticristo, do filho da serpente, que ao todo seriam 7. Ou seja, o filho da serpente teria 7 chances de se vingar. Mas se vingar de quem? Veja que o anticristo, o filho da serpente, já se reencarnou aqui, e tudo começou com Caim. Aí está uma prova real de que Caim não é filho legítimo de Adão, com o DNA do Eterno, mas sim do DNA corrompido de Satanás. Se ele fosse filho da luz, ao morrer sua alma retornaria ao Pai. Porém, toda vez que ele morre, sua alma fica vagando aqui neste plano, aguardando a hora de reencarnar e colocar em prática seus planos astutos de acabar com a semente bendita. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas tudo começou com Caim e foi seguindo assim na pessoa de outros anticristos, como Nimrod, o faraó do Egito, o imperador César, entre outros. Importante, irmãos, nós seres humanos, que temos o fôlego de vida do Criador, não reencarnamos. Nos é dada apenas uma vida aqui neste plano. Já as criaturas de Satanás, os Néfilins, os anjos caídos, usam da reencarnação dentro de processos e conhecimentos ocultos que esses seres praticam e conseguem se restabelecer neste plano terrestre, visto que estes não possuem o fôlego de vida do Criador e seus espíritos não voltam para ele. São almas que ficam vagando aqui, aguardando um novo avatar para adentrar. Mas isso é um tema para outro vídeo. Podemos dizer o seguinte até o momento: a manipulação genética cria seres de processos não naturais, mas artificiais, podendo estes serem híbridos, quimeras e frutos de junção de 2 espécies. Estes seres não possuem alma vivente, não possuem o fôlego de vida. Porém, entendemos que ainda não se trata da marca da besta, profetizada para os tempos do fim, mas é o caminho, é o processo a qual nós temos afirmado aqui. Aqui se dá o início do caminho, da pavimentação, do desenvolvimento da tecnologia para implantar a marca da besta.
Existem avanços da engenharia genética que vão além da criação de novos seres. Tratam-se de promessas para melhorar o corpo humano, prometendo imortalidade. Eles não querem ficar apenas na criação e na replicação de seres. E é por conta desta narrativa que muitos aceitarão a marca da besta. É a falsa promessa dada pela serpente lá no Éden. A imortalidade numa vida de acordo com as suas próprias leis, sem limites, e não com as leis do Eterno, para a organização dos mundos e dos céus do Criador. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, verso 4 e 5. Isso é sobre o transhumanismo. Essa ideologia está sendo propagada de forma massiva pela elite satânica, usando alguns de seus agentes do mal, os seus arautos, Elon Musk e Yuval Noah Harari. Vamos ficando por aqui, irmãos, para o vídeo não ficar muito extenso, mas continuaremos a falar desse tema no próximo vídeo, especificamente sobre transhumanismo. Este é o ponto-chave da marca da besta. Tudo culminará nisto. Continue nos acompanhando nesse tema. Espero que tenham compreendido a mensagem. E não se esqueçam de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos. Curtam, compartilhem e deixem seu comentário. Nos ajude a divulgar essa mensagem para outros. Que o Eterno abençoe ricamente. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Shalom.